Pessoal, esse vídeo me constrange um pouco porque eu não faz muito meu tipo chamar a atenção dos meus irmãos, até porque nós somos cheios de falha, mas vamos dizer que seja um chamar a atenção com amor, né? Porque todos nós temos a missão de evangelizar. A gente que aqui está no YouTube, a gente abraçou essa missão, de certa forma. Aí a exortação de Paulo VI, né, do Papa Paulo VI, do Evangelho Nunciandi, ela fala desse compromisso com a verdade, desse compromisso com o Cristo e não com os nossas próprias vontades ou desejos, ou impelidos por sentimentos que nos são próprios, que não são próprios de Cristo. E isso nos assemelharia muito aos fariseus, que gostavam muito de dizer que guardavam a lei, que defendiam, né, a lei dos judeus e tudo mais, e iam contra o próprio Cristo. Então esse vídeo é, na verdade, uma admoestação para os nossos irmãos aqui que criticaram aí a visita do Lula ao Papa e falaram várias coisas. Eu queria só chamar atenção para algumas palavras de Cristo, eu queria chamar atenção também para o Catecismo da Igreja Católica, e eu queria chamar atenção para essa exortação apostólica, porque a gente ouve isso da boca de evangelizadores. Então aí vai o meu pedido ao Espírito Santo que nos ajude. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E essa oração já diz muita coisa, né? Que apreciamos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, segundo o Espírito de Deus, que é amor, que é caridade, não segundo o nosso próprio Espírito, que é todo cheio de, né? Todo manchado, cheio de probleminhas, né? De complexos e de outras coisas mais que nós devemos, vamos dizer, suprimir, para que Deus possa existir em nós, para que larguemos aquele homem velho e nos tornemos homens novos, como diz aqui também, né? Como eu quero ler depois para vocês. Mas por que eu chamo a atenção desses meus irmãos, que muitas vezes, antes da própria exortação do Papa Francisco, já criticavam o Papa e outras manifestações e criaram tumulto dentro da igreja? Porque depois que aconteceu isso, eu esperava uma meia-culpa, né? Poxa, me excedi, falei demais, não esperei o Papa falar. A gente tem um vídeo aqui no canal que diz do limite que a gente tinha frente ao sínodo. Poxa, é calar e esperar o Papa falar, né? E o Papa foi muito caridoso, foi fantástico. Mas muitas vezes a gente cria um tumulto dentro da igreja que escandaliza o nosso irmão, principalmente aqueles irmãos que não têm tanta maturidade na fé. E já queria começar aqui com a leitura do 2284 do Catecismo, que diz que o escândalo é a atitude ou comportamento que leva outrem a praticar o mal. Que mal é esse? Falar mal do Papa é um mal, né? Vamos começar. Falar mal da igreja é o outro mal. Aquele que escandaliza torna-se o tentador do próximo, atenta contra a virtude e a retidão. Que retidão é essa que a gente rezava agora? Que apreciemos retamente todas as coisas, né? Já que o Espírito está no coração dos fiéis, faz com que os fiéis apreciem retamente todas as coisas. Não suprima o Espírito de Deus, não corte suas asas, como disse o Papa nessa exortação, nessa última exortação. Não corte as asas do Espírito Santo, né? O escândalo se reveste de uma gravidade particular em virtude da autoridade dos que o causam ou da fraqueza dos que o sofrem. Tem uma questão subjetiva, né? Se você tem uma certa autoridade, se você tem muitos seguidores, né? Entre aspas, seguidores, só se segue a Cristo, mas se você é uma pessoa que tem um certo destaque, o seu escândalo é mais grave. A forma como você fala escandaliza os irmãos se torna mais grave. Está nos ensinando o Catecismo da Igreja Católica. O escândalo é grave quando é dado por aqueles que, por natureza ou por função, devem ensinar e educar os outros. Esse dever é um dever que assume aquele que se propõe a evangelizar. Como diz no Evangelho Nunciandi, não é o dever de você evangelizar a partir da sua própria pessoa, é evangelizar a partir da igreja, do que a igreja ensina. A igreja ensina que o Papa é o sinal visível da unidade, que o Papa tem uma liberdade de ação que não nos cabe contrariar. Bom, eu até tinha notado isso aqui, não sei se eu acho agora, mas eu já repisei isso em vários vídeos aqui, principalmente esse que a gente fala do sínodo. Eu queria partir para a leitura aqui de Colossenses 3, que vai dizer que para a gente evangelizar, na verdade, a gente precisa se vestir do homem novo, se despir do homem velho.
né? E temos que ter a sensibilidade de julgar quando esse homem velho está vindo nos visitar, né? Vai dizer assim: vós vos despistes do homem velho com seus vícios e vos revestiste do novo, que se vai restaurando constantemente a imagem daquele que o criou, até atingir o perfeito conhecimento. Então, o perfeito conhecimento não vem da sua cultura, do tanto de cultura que você traz. O perfeito conhecimento vem da sua união com Cristo, porque Ele é a sabedoria, a fonte da sabedoria. De nada adianta, também o Evangelho no Centro fala isso, de nada adianta você ter um arcabouço de conhecimento e achar que isso é bastante para evangelização. Não. A evangelização é deixar que o Espírito fale. O Espírito que evangeliza, sem o Espírito não se faz nada. A gente vai ler isso ali mais para frente. Como eleitos de Deus, santos e queridos, não os santos como fariseus, né, desse farisaísmo que está permeando a nossa igreja, né? Revesti-vos de entranhada misericórdia, bondade, humildade, doçura, paciência, suportai-vos uns aos outros, perdoando-vos mutuamente. Isso é só para que a gente tenha uma ideia de que o perdão deve reinar no nosso coração. E eu quero partir, então, já que a gente está falando em respeitar a ação do Espírito, a palavra de Deus, eu quero fazer um alerta para que Jesus disse aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, né, o Sermão da Montanha, o famoso Sermão da Montanha que a gente lê e muitas vezes não entra na gente, né, porque é difícil entrar mesmo, mas tem que entrar. Tá lá no 6,46, Jesus vai dizer assim, já terminando quase, né, por que me chamais Senhor, Senhor e não fazeis o que eu digo? Você que conhece o que Jesus disse, por que você não faz o que Jesus disse? Você quer ouvir o que Jesus disse? Vamos pegar aqui o 27. Digo-vos a vós que me ouvis. Não aquele que acha que ouve e não ouve, né? Que não pratica. A vós que me ouvis. Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos maldizem e orai pelos que vos injuriam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra, ao que te tirar a capa, não impeçais de levar também a túnica. Que tirar é esse? Tirar o furto, tirar o roubo. Ao que te tirar a capa, não impeçais que tirais o resto. Por quê? Porque Deus vai julgar. Isso está acontecendo sob o olhar de Deus. Não quer dizer que a gente não tem que combater o mal, que o mal não gere outros males, né? Como a própria pobreza da sociedade. Não é isso que a gente está dizendo. Aqui eu aproveito para falar com relação ao Lula. Essa visita do Lula ao Papa. O Papa nada mais fez do que cumprir isso aqui, olha. Se amais os que vos amam, que recompensa mereceis? Você acha que o Lula é uma igreja? Você acha que o Papa acha que o Lula é uma igreja? Fazendo mal à igreja? Quem é a igreja? Nós. Não é nós. Roubar, pregar o aborto e outras coisas, mas o Papa fez isso aqui, olha. Senhor, Senhor, diz Senhor, Senhor, e faça o que eu digo. Né? Por que você diz Senhor, Senhor e não faz o que eu digo? Por isso que Jesus diz, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Por quê? Porque prega, acha bonito, acha lindo, mas na hora de fazer, na hora de julgar, né? Não se recolhe e não faz o que Jesus manda. Também os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis bem aos que vos fazem bem, que recompensa mereceis? Pelo contrário, amai os vossos inimigos, fazei bem e emprestai sem daí esperar nada. Né? Ali o Papa recebendo Lula estava dizendo o seguinte: você está diante de Cristo. Não espero nada de você, mas estou te dando o que de melhor eu tenho, que é a figura do vigário de Cristo. É assim que eu vejo, gente. É assim que eu vi a Pachamama, que na verdade lá foi muito bem falado no 79 da questão da querida Amazônia, da exortação. Leiam lá o 79 que ele vai dizer. Então a gente sai julgando, sai influenciado pelo maligno e sai só maldizendo. Né? Então a gente tem que parar e pensar nas palavras de Cristo, porque elas são graves, elas são imperativas, são normativas para a nossa vida. Senão, repito, como Jesus, você não entrará no reino dos céus, meus irmãos, evangelizadores. Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Né? Não julgueis espiritualmente, não estou falando do julgamento daqui, da justiça dos homens. Isso faz parte da harmonia social, isso é querido por Deus, ok. Mas com relação à atitude do pontífice, do sinal visível da unidade da igreja, quem é você, meu irmão, para questionar? Né? Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. Então, meus irmãos, vocês que não estão perdoando o mal que foi feito, vocês que não estão amando aquele que te fez mal, pare e pensa que fé você está professando, porque vai dizer na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 15, assim, pois, irmãos, ficai firmes e conservai os ensinamentos que de nós aprendeste, seja por palavra, seja por carta nossa, nosso Senhor Jesus Cristo e Deus, nosso Pai,
que nos amou e nos deu consolação eterna e boa esperança pela sua graça, console os vossos corações. E diz aqui dos falsos doutores, mais adiante, na primeira epístola a Timóteo: sabemos que a lei é boa, contanto que se faça dela uso legítimo, e se tenha em conta que a lei não foi feita para o justo. O justo não precisa da lei. Você que é todo bom, todo justo, você não precisa da lei, não é isso? Você que não precisa, que pode tirar a trave do olho do seu irmão, que não tem nenhum cisco no seu olho, você não precisa da lei. A lei é boa, contanto que se faça dela uso legítimo. E se tenha em conta que a lei não foi feita para o justo, mas para os transgressores e os rebeldes. Olha aí o Lula, pessoal. Para os ímpios e os pecadores. Não seria o Lula? Né? Isso não é um julgamento. Aproveitando do julgamento dos homens, que já foi feito na justiça. Não é isso? O transgressor foi condenado porque é um transgressor, um rebelde, um ímpio, um pecador. Para os religiosos e os profanadores. Os que aí estão pregando o aborto, estão pregando a ideologia de gênero, como o PT cansou de fazer. A lei foi feita para eles, para os religiosos e os profanadores, para os que ultrajam pai e mãe, para os homicidas. Gente, isso é grave. Os impudicos, os infames, os traficantes de homens, mentirosos, os perjuros e tudo que se opõe a essa doutrina e ao evangelho glorioso de Deus bendito que me foi confiado. Ponto. Isso era o que os falsos doutores não aceitavam quando Jesus se unia com eles, quando sentava para comer com eles, quando na conversão de Levi, São Mateus, um dos evangelistas, foi Jesus sentar-se à casa e comer, e quem estava junto de Mateus? Tudo aquilo que não prestava, prostitutas, outros cobradores de impostos. Deixa o pessoal fazer um anúncio aí. Passou. Então, a mim, outrora blasfemo, vai dizer São Paulo, perseguidor, injuriador, alcancei misericórdia porque ainda não tinha recebido a fé e ia fazer por ignorância. Muitas vezes está ali um Lula da vida que vem e não enxerga, teve convívio com padre, só se aproveitou disso para quê? Para ganhar status, né? Mas está ali diante do Papa. Foi para isso que Cristo veio, para se juntar, para estar perto dessas pessoas, se juntar não num termo de fazer parte, mas num termo de buscar aquela ovelha perdida. Eu vou deixar as 99, vou buscar a perdida. Gente, não seria essa figura que eu vi ali, o Lula e o Papa? Meu Deus, a gente vê o evangelho lindo, aplaude, reza no Espírito Santo, faz, acontece, vai à missa, né? Comunga lindamente, sento ali e tomo minha comunhão. Eu sou todo santo, estou tomando minha comunhão. Mas não consigo aqui botar em prática a palavra de Deus. Desculpa a alteração, mas é que muitas vezes eu fico preocupada com essas pessoas, porque essas pessoas são fermento da sociedade, diferente do fermento dos escribas, né? Acho que até anotei essa do fermento dos escribas aqui, olha. Não sei, depois eu pego, gente, porque eu fui pegando várias passagens, mas existem cautelários do fermento dos escribas, que é o quê? Para o mundo parecer que você está fazendo bem, e muitas vezes você até está fazendo bem, mas você não está com Cristo, porque você não está aderindo totalmente essa vontade de Cristo. Por final, essa leitura da Bíblia, que nem dá para me estender muito, porque diz assim: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos impuras? Jesus disse-lhes. Isaías, com muita razão, profetizou de vós, hipócritas, quando escreveu: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, pois, me cultuam, porque ensinam doutrinas e preceitos humanos. Isso é puramente humano, meu irmão, que você está falando contra o Papa, puramente humano, tá? Não é doutrina da igreja. Deus veio para os impuros, a lei de Deus é para os impuros. Deus quer estar próximo dos impuros. Vai dizer em Mateus: Deus veio curar os doentes, veio estar próximo dos doentes. Eu quero repisar um pouco essa questão dos escribas, né, que se uniam, os herodianos de Herodes, os escribas, os fariseus, estavam todos unidos ali porque tinham autoridade política, né, tinham visualizações, eles tinham visibilidade, na verdade. Estavam envolvidos com pessoas que também tinham. Então isso já dava um status de autoridade, né, elevar a autoridade de Deus através da autoridade humana. Sentiam-se guardiões da lei, ou seja, porque praticava essa lei para mostrar o quê? Que sou santo. Então muitas vezes a gente pode estar praticando a lei para dizer assim: olha como eu sou católico, né? No primeiro momento eu aferrou quem? O pontífice da igreja que eu professo crer, né? Creio na Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Não aceitaram os ensinamentos de Cristo. Esses fariseus, na verdade, nunca aceitaram esses ensinamentos aqui.
de Senhor, Senhor com os lábios, mas não ouve o que eu digo. Quantos escribas não tiveram contato direto, né? Jesus cansa de exortar, cansa de chamar de hipócrita, cansa de dizer que não aceita o meu ensinamento. Ali tem um capítulo inteiro que ele fala da exortação aos fariseus, falsos doutores da lei, né? Os doutores da lei. Por quê? Porque eles eram um grupo de judeus, né, os fariseus, que eles cultuavam os 5 primeiros livros, né, da Bíblia, né, o Torá. E surgiram no século II a.C., só para a gente ter uma ideia, né? E era oposição aos saduceus, mas muitas vezes, né, esses maus se juntaram para quê? Para crucificar Cristo, né? Criaram uma lei oral em conjunto com a lei escrita e criaram também a instituição da sinagoga. Então eles se sentiam o quê? Eles se sentiam, assim, coordenadores da fé, né? Não deixavam a autoridade de Deus vir. Quando Jesus falava com a autoridade que vinha de Deus, diziam que estava curando em nome do demônio, né? Que estava blasfemando porque se dizia Deus. Então, eles cresceram e se tornaram os precursores do judaísmo rabínico, né? Porque depois da queda de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, os saduceus vieram, o poder veio a diminuir e o poder dos escribas veio aí criar essa cultura do judaísmo, que o catecismo também ensina que não todos os judeus foram responsáveis pela condenação de Cristo, porque muitos deles se converteram, uma enorme quantidade até de sacerdotes, e todos se converteram, mas os resquícios desses fariseus, que se consideravam separados, verdadeiros santos, doutores da lei, né, que o nome fariseu quer dizer isso, né, os verdadeiros na comunidade de Israel, né, aqueles que Jesus veio chamar nesse contraponto a Jesus, eram tidos como fanáticos e hipócritas que manipulavam as leis para seus interesses, religiosos corruptos e hipócritas que viviam uma santidade falsa, degeneraram no ritualismo vazio e sem princípios, né? Esses ritualismos, como eu li, ele da mãe pura, por que seus discípulos não lavam as mãos, né? E aí ele está dizendo assim, hipócritas, né? Vocês me louvam com os lábios, né? Mostram que tem amor pela tradição, mas não ouvem a verdade que está aqui diante de vocês, né? Consideravam publicanos, prostitutas como classes repugnantes e criticavam Jesus por ele andar, conversar e comer com grupos que eles consideravam pecadores. Olha o risco disso, meus irmãos. Quando a gente diz que o Papa está se dando com fulano, o Papa está visitando determinado governo, falando com determinada autoridade, que não tem nada a ver com a igreja, olha o risco que nós corremos de nos assemelharmos aos fariseus. Esse vídeo que eu levar vocês é essa reflexão. A reflexão da fé na prática. Porque sem a prática, né, sem o ora e labora de São Bento, sem o ora e trabalha, não existe fé. Não existe fé sem obras. As obras não são feitas para aqueles que estão salvos dentro do rebanho. Sim, a gente se reforça com as obras, mas são feitas para aqueles que estão fora. Que Deus quer a salvação do Lula também, gente. Parece que não, mas Deus quer. Deus quer a salvação daqueles que nos fazem mal. Deus mandou a gente amar, orar para aqueles que nos perseguem. Vocês não conseguem entender que a visão de Deus é caridosa, misericordiosa, que Ele quer que a gente seja misericordioso, porque primeiro Ele é misericordioso com a gente, com as nossas fraquezas. Mas os fariseus não tinham essa ideia, e Jesus o tempo inteiro se impõe a eles como Senhor e dá a eles a chance de quê? De renovar a vida, de largar aquele homem velho que eu li ali, né, em São Paulo. Deixa o homem velho de lado, você foi renovado. Como é que é? Deixa eu ver aqui se eu pego para vocês. Eu acho que tá marcado aqui, olha. Vós, os despistes do homem velho, revestivos de entranhada misericórdia, bondade, humildade, doçura, paciência. Jesus quis dar isso aos fariseus, né? Larguem esse poder mundano que vocês têm da fé, essa versão mundana da fé, e venham, sejam misericordiosos como eu, sejam humildes. Eles queriam ser humildes ou eles queriam ser soberbos? Né? Sempre o mesmo pecado, o pecado da soberba, né? E eles se manifestavam com essa soberba toda. Lá na vocação de São Mateus se manifestavam nas espigas debulhadas no sábado, na cura daquele homem da mão seca no sábado também. Quando Jesus tentaram interpelar, Jesus ficavam criando ciladinhas com uma questão dos impostos. Gente, que coisa feia, que trabalho feio dos escribas, né? É o trabalho do demônio, é o trabalho da divisão mesmo, né? E aí eu queria partir, depois de falar, né, que a gente sabe que o anúncio do evangelho, né, o anúncio nos compromete. E Jesus mesmo disse, eu devo anunciar a boa nova, e é para isso que eu fui enviado.
né? Então esse anúncio nos compromete. E aí essa exortação Evangelho Nunciandi, ela vai dizer que a missão de toda a igreja é essa. Então se você está evangelizando, você não, ao mesmo tempo está se comprometendo, está aderindo a um perfil que é o perfil cristão. Não é o perfil do fariseu, é o perfil do cristão. Por quê? Porque você desenvolve uma missão principal da igreja. Eu até anotei aqui no número 14, ele diz que é pregar e ensinar. Ser o canal do dom da graça, reconciliar os pecadores com Deus. Quando a gente fala assim, a gente está querendo reconciliação dos pecadores com Deus. Perpetuar o sacrifício de Cristo na Santa Missa, que é o memorial da sua morte e ressurreição. Aí vem São Francisco nos lembra, evangelize em todo o tempo, se necessário, use palavras. Evangelize com o seu comportamento, com o seu modo de ser igreja. Né? No número 21 desse Evangelho Nunciandi, né? Porque eu também fui ler, gente, Evangelho Nunciandi, porque ela vai servir para a nossa questão na nossa querida Amazônia. Depois eu vi que o Papa Francisco ele praticamente usou ela todinha de Paulo VI para fazer a querida Amazônia, mas é um outro vídeo que a gente vai fazer, mas eu já aproveitei tudo que eu li ali para a gente ver, né, contrapor esse farisaísmo tão moderno, tão dentro da igreja que está hoje. A igreja se evangeliza por uma conversão e uma renovação constante a fim de evangelizar o mundo com credibilidade. Por quê? Porque ela é depositária da Boa Nova. A igreja, nós temos essa boa nova, que é boa nova daquela que Cristo falou. Não diga Senhor, Senhor e não faça o que eu digo, faça o que eu digo. Diga Senhor, Senhor para os outros, mas faça o que eu digo. E o que eu digo está ali. O que eu digo vai te renovar. O que eu digo vai te despir de um homem velho. Você quer se despir de um homem velho? Ou você quer guardar aquele pedacinho de vaidade, de presunção para você? Que você se acha capaz de julgar tudo e todos, até o pontífice da igreja. Então, essas palavras devem ser cheias de graça e ser um reflexo da nossa conversão interior e não o contrário. Né? Eu não estou aqui pregando a palavra e depois eu me converto. Não, eu tenho que me converter para pregar a palavra. Né? Isso vai dizer no número 15. Né? Por quê? Porque é mais ou menos como um contrato, como eu já disse no vídeo anterior, é um contrato. Como diz o contrato de compra e venda, é um contrato de tradição. Por que compra e venda é um contrato de tradição? Porque só se perfaz depois que eu entrego o bem que eu comprei, que eu vendi. Né? Eu vendo um bem e entrego, isso é tradição, é eu entregar na mão do outro. Aí o contrato, enquanto não entregar o que você comprou, o contrato não está feito, meu irmão. Então é a mesma coisa, a tradição é o seguinte, eu primeiro recebo e depois eu passo. Eu estou dando aquilo que eu tenho, como é que eu vou dar aquilo que eu não tenho? Dessa forma, vai dizer nessa exortação, os evangelizadores são mandatários da mensagem da igreja. Mandatário, eu já disse também no vídeo passado, é aquele que tem poder para falar em nome de outrem. Eu aqui não estou falando em meu nome, estou falando em nome da igreja. Se eu errar, descartem. Peguem só o que eu falei em nome da igreja, que é isso que serve. Né? Eu não sirvo nada mais para ser um canal muito ruim, mas um canal muito ruim dessa palavra de Deus. São enviados a pregar não as próprias pessoas ou as suas ideias pessoais, que são esses vídeos falando mal do encontro do Papa com Lula, são esses vídeos falando mal do sínodo da Amazônia, né? Guardemos o nosso momento, sejamos humildes, né? Não somos enviados a pregar as próprias pessoas, nós mesmos, ou as nossas ideias pessoais, mas sim o evangelho, do qual nem eles nem elas são senhores e proprietários absolutos. Não sou proprietária, sou mandatária, é bem diferente. E se eu me exceder no mandato, o mandante, que é Cristo, vai me cobrar depois. Opa! Você falou aí o que eu não falei. Você fez aí o que eu não fiz. Você fez o meu nome. São Paulo vai dizer, você tem coragem? Tudo que você faz, você fala assim. Comece seu vídeo assim, estou falando em nome de Jesus. Metade do que você falar, você vai cortar, não é isso? Porque você não está falando em nome de Jesus, você está falando em nome próprio. Isso nos despe de vaidade, de orgulho, de soberba, nos torna obedientes. Nos torna obedientes, né? Para poder evangelizar. E aí com isso eu também refleti que a evangelização salva primeiro quem evangeliza, porque quem evangeliza primeiro aderiu ao evangelho, primeiro aderiu a Cristo. Cristo se revela no evangelho, então evangelizar é cristianizar, configurar a ele, tá? É aquela adesão que eu falei no número 23 do Evangelho Nunciandi, fala dessa adesão. Não tem meio termo, pessoal. Não tem meio termo, você adere ou você não adere ao programa de vida, ao reino e ao mundo novo, ao novo estado de coisas, nova maneira de ser, de viver e de estar junto com os outros. Papa Paulo VI fala isso, é uma nova maneira de ser, de viver e de estar junto dos outros, é um novo olhar,
Eu olhar uma cena como aquela do Papa recebendo o Lula e dar um novo olhar, ressignificar aquilo não a partir das minhas paixões, do que eu quero, do que eu não quero, do que eu sofri mesmo no meu país por conta daquela pessoa, olhar com o olhar de Cristo. É bem diferente do nosso, graças a Deus, senão não seríamos salvos. Não somos salvos pela nossa própria força. No número 24 do Evangelho Anunciante, vai dizer: aquele que foi evangelizado, evangeliza. E no 26, porque evangelizar, em primeiro lugar, dar testemunho. Eu vejo aquilo, sou testemunha e eu digo do que eu vejo. E do que eu vejo na minha vida, em primeiro lugar. Sem o Espírito Santo não se encontram palavras para evangelizar. Vai dizer no número 75, lá no parágrafo 5º do número 75. A preparação mais apurada nada faz sem o Espírito Santo. Foi isso que eu falei, né? Tá aqui, eu acho que até separei uma leitura aqui pra gente, olha. Ah, não, eu separei da nossa limitação. Mais um pouquinho aqui. Ele vai interpelar no 76 e vai dizer assim: você aí que está evangelizando, você acredita verdadeiramente naquilo que você anuncia? Você vive aquilo em que você acredita? E você prepara realmente aquilo, né? Você prega realmente aquilo que você vive? Olha a responsabilidade. A pregação deve levar o pregador a crescer em santidade, vai dizer no artigo 76, o parágrafo 6º. E o mundo reclama e espera de mim, de você que está aí evangelizando com a sua vida, ou que está aí evangelizando no YouTube, onde quer que seja, você que é catequista, você que dá aula, você que é professor, o mundo espera o quê? Uma simplicidade da sua vida, um espírito de oração, uma caridade para com todos, uma obediência e uma humildade, um desapego de si mesmo e renúncia sob o risco de falar do que não fazemos, ensinar o que não aprendemos, querer o que não damos e fazer enxergar o que não vemos. É ou não é uma verdade? No 76, parágrafo 7º, ele vai dizer isso. Nós devemos ser artífices da unidade, a começar do respeito ao Papa, que é o sinal visível da unidade da igreja, você querendo ou não. Vai dizer no 77 do Evangelho Anunciante, vai dizer assim, vou ler para vocês o 77. Ele diz assim: já está acabando esse vídeo, meu tempo também, mas eu faço questão para que seja completo. É preciso que o nosso zelo evangelizador brote de uma verdadeira santidade de vida, alimentada pela oração e, sobretudo, pelo amor à Eucaristia, e que, conforme nos sugere, a pregação, por sua vez, leve o pregador a crescer em santidade, né? A força da evangelização virá a encontrar-se muito diminuída se aqueles que anunciam o evangelho estiverem divididos entre si. Se você estiver dividido do Papa, por exemplo, não residirá nisso uma grande diversidade da evangelização nos dias de hoje? Você não vai escandalizar aqueles que estão aprendendo? Aqueles que não têm maturidade na fé? Na realidade, se o evangelho que nós pregamos se apresenta vulnerado por querelas doutrinais, polarizações ideológicas ou condenações recíprocas entre cristãos, ao capricho de suas maneiras de ver diferentes acerca de Cristo e acerca da igreja, e mesmo por causa das suas concepções diversas da sociedade e das instituições humanas, como não haveriam aqueles a quem a nossa pregação se dirige vir a encontrar-se perturbados, desorientados, se não escandalizados? Olha aí a palavra que foi usada lá no catecismo. Você pode estar escandalizando se você fizer essa divisão. O testamento espiritual do Senhor diz-nos que a unidade entre os fiéis que o seguem não é somente a prova que nós somos seus, mas também a prova de que ele foi enviado pelo Pai, critério de credibilidade dos mesmos cristãos e do próprio Cristo. Como evangelizadores, nós devemos apresentar aos fiéis de Cristo não já a imagem de homens divididos e separados por litígios que nada edificam, mas sim a imagem de pessoas amadurecidas na fé, capazes de se encontrar para além das tensões que se verifiquem, graças à procura comum, sincera e desinteressada da verdade, a verdade de Deus, da evangelização. Né? E essa obra da evangelização então pressupõe no evangelizador um amor fraterno. No 79 vai dizer, sempre crescente para com aqueles que ele evangeliza, um amor fraterno caridoso, de se preocupar em não desviar o próximo, não desviar ele, né? E nós somos a família, a igreja doméstica, né? Como família temos por dever o evangelho que é transmitido, que se irradia, e cada um dentro do seu âmbito. E o nosso âmbito não é o âmbito que é dos pastores, o nosso âmbito é o âmbito que é dos leigos. Querem aprender? Leia o Evangelho Anunciante. Ali vai dizer qual é o limite dos leigos, a gente vai falar isso na questão
na questão do documento aí da querida Amazônia, da exortação, mas eu queria deixar para vocês, meus irmãos, não se deixem influenciar pelo fermento dos fariseus e não sejam vocês os fariseus, tá? Tenhamos a misericórdia que nós queremos que Deus tenha conosco um dia. Fiquem com Deus, até mais. Salve Maria.